Vamos lá, gente. Vamos falar então agora, a partir de agora, essa entrevista aí. Só anotar aqui a minutagem, gente, porque depois eu vou fazer o corte dessa live. É aqui em tempo real, a gente achou que não ia a entrevista bater aqui, então a gente tem o quê? 1h e 49 minutos. Tá. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Ana começa a entrevista falando que o Alexandre é covarde, que ele manipula pessoas, ela chora muito e diz também que foi muito difícil relembrar tudo o que aconteceu no fatídico dia 11 de novembro, né? Ela diz também que confirma, né, a conversa com o Alezinho, que é o filho do casal, e ela explica para o filho que talvez até eles tenham que se mudar da mansão, uma mansão luxuosa na cidade de Itu, por conta de problemas financeiros que o casal vem vivendo aí, que as empresas de Ana Hickman vêm vivendo nos últimos tempos, né? Ela cita, inclusive, nessa reportagem, feita brilhantemente, parabéns a Carolina Ferraz, parabéns à equipe da Record, uma reportagem acima do que eu esperava assistir hoje, uma reportagem muito esclarecedora daquilo que se pode, dentro desse cenário conturbado, nebuloso ainda, ser dito, né? E aí, a Ana, ela conta que estava explicando para o filho, né, e existiam duas funcionárias nesse momento em que ela explicava que a situação dele poderia mudar. É um menino de 9 para 10 anos, mas já que tem entendimento de boa parte, né, que vive uma vida de uma pessoa afortunada, de uma pessoa com muito dinheiro. Então ela estava falando com o filho porque ela diz que ela tem uma relação muito aberta com o Alezinho, de falar as coisas para que ele de verdade entenda o que está acontecendo, e é assim que os pais têm que ser, de fato, com os filhos. Ela diz, então, que estava conversando, confirma o diálogo com o filho por conta do dinheiro, e ela usa a palavra achincalhada, que foi assim que o Alexandre a tratou no momento em que ele percebe que esse diálogo com o Alezinho acontece, né? E aí a conversa termina, segundo Ana Hickman, do jeito que o Brasil já sabe, né? Ela confirma a agressão. Ela diz que o filho viu toda a confusão, menos a parte da porta bater ali na Ana Hickman, e ela explica como foi essa luta corporal. Nesse momento, a cozinheira, que vocês viram no final aí, o depoimento que já está público na internet, boletim de ocorrência, nesse depoimento, a cozinheira também não viu a briga corporal pela porta, por conta dela estar dando suporte ao menino, que deixou o local muito abalado com tudo. Ela relata ainda que ela era meio que impedida de falar com o filho e que foi chamada de louca pelo Alexandre, como se aquela situação que ela passava para o pequeno, para o menino ali, fosse uma situação de mentira. Que mais aqui? A Ana fala que ele dizia que ela estava mentindo e que ela pediu e que ele pediu perdão para que parasse de mentir. Estou aqui repetindo, tá, gente? Porque eu anotei tudo agora no ao vivo aqui com vocês e a gente está aqui trazendo os fatos, tá? Ela perguntou, mediante a toda a exaltação do Alexandre por ter trazido a situação, se o Alexandre iria bater nela. E aí ela acusa o Alexandre daquilo que nós tínhamos falado no plantão há 2 semanas, né? Vocês devem lembrar, nós falamos aqui de que o boletim de ocorrência ele era esclarecedor ao dizer que Ana Hickman ela acusava o Alexandre de tentar dar cabeçadas nela. Né? O Alexandre chegou, inclusive, a acusar a imprensa, vocês devem lembrar, de estar falando uma mentira. E nós chegamos a dizer aqui que a imprensa não estava falando nenhuma mentira. O que a imprensa estava contando era que a Ana tinha denunciado o marido por essa ameaça de cabeçada. Né? Na verdade, a imprensa não estava falando o que aconteceu, estava falando que havia uma denúncia atribuída à Ana, e ela agora está confirmando de própria voz
essa denúncia, né? E que ela só não sofreu a cabeçada porque ela se esquivou do Alexandre, né? E aí ameaçou chamar a polícia. Ela conta também que toda vez que o Alexandre ele estava perdendo nas brigas, que ele a agarrava, que ele a segurava ali como uma espécie de ter controle da situação. Que ela gritou nessa hora e que ela pediu polícia. 190, 190, e que ela se trancou na cozinha, mas que havia a possibilidade de ele pular ali ainda a janela. Nesse momento, os cachorros, eram 2 cachorros que ela cita, partiram ali para cima da situação, e a Ana conta que toda vez que havia um bate-boca com o marido, os cachorros ficavam exaltados. E que nesse dia ela pediu para que um cachorro avançasse para cima do Alexandre. Ou seja, para um cachorro avançar para cima de alguém, vocês imaginam que acho que esse cachorro não gostava muito dele, né? Para vocês verem a situação, né? E que é, a partir daí começou uma luta corporal, porque ela queria se trancar dentro da cozinha e ele queria que a porta ficasse aberta. Então, nessa situação, nessa briga de fato, ele usou uma técnica que foi o quê? Né? Ele tirou a força e jogou justamente para o lado que ela queria, que era o lado de fechar a porta. E nessa briga, segundo a Ana, ela acabou machucando o braço. Ela tentava fechar, ele tentava abrir. Ao ver que não ia dar, ele também tentou fechar. E aí que houve o momento da colisão do braço, do antebraço da Ana, ali na altura do cotovelo, já foi confirmado no laudo, inclusive vocês viram no final da reportagem ali a agressão, né? Que mais, né? A Ana falou que se não fosse 190, ela não sabe o que seria daquele caso, que ela tinha muito medo do que o Alexandre faria com ela se não fosse a polícia ter sido chamada. Ela disse que vive uma relação tóxica há bastante tempo, não precisou o tempo, mas ela disse que marido e mulher eles já não são há quase um ano. Tá? Que ela tentou se desvencilhar várias vezes do Alexandre, mas que outras pessoas, ela não cita quem são essas pessoas, esses terceiros, né? Tentavam dizer para ela, tentavam convencê-la de que ele é um homem que a protegia, numa espécie ali de alienação. Disse que o Alexandre era preconceituoso pra caramba. Nesse momento, ela não citou quais eram os preconceitos do Alexandre, mas no decorrer da reportagem, ela cita que o Alexandre controlava, inclusive, a questão de médico, inclusive a questão de academia, e que dizia, segundo a Ana, que ninguém queria uma Ana Hickman velha e, vejam vocês, gorda, coisa que essa mulher nunca foi na vida, é gorda. E aí ela sempre tentava rebater, mas é natural que as pessoas envelheçam, né? E aí, no decorrer da reportagem, a gente percebe quais eram esses preconceitos, pelo menos relacionados a ela. E aí, em um determinado momento, ela já falava que o terror psicológico era tão grande que talvez ele nem se importasse com uma questão, por exemplo, de anorexia, tá? A Ana falou que eram muitas mentiras da parte do Alexandre, né, dúvidas, e ele sempre dizendo para ela, dando a posição que tudo estava muito bem, mas que ela não tinha o conhecimento das dívidas, né? E que a carreira dela era baseada numa divisão proporcional, tá? Em que ela cuidava da questão de produto, administração de marketing e imagem, enquanto o Alexandre cuidava da parte empresarial, administrativa, financeira, e que ela sempre teve muito orgulho de fazer essa divisão, porque até então, gente, vamos combinar, desde que não surgiu na imprensa essa notícia de dívidas da empresa de Ana Hickman, aparentemente para todos nós era uma coisa considerada bem-sucedida. Já vou botar os comentários de vocês só para a gente trazer o resumo aqui, para a gente não se perder. Um grande momento dessa reportagem, quando ela diz que, em um determinado momento, ela percebeu que não era uma relação mais de amor, que era uma relação
de negócios, né? Que ele determinava a academia, que ele media, né, as coisas que ela tinha que fazer, e aí ela cita a questão da cirurgia plástica. Inclusive, no dia 1º de janeiro, ela deu um basta na relação marido e mulher. Entretanto, formalmente o casamento ainda existia e existia sim a relação empresarial. Mas que aos poucos ela começou a ficar incomodada e ela começou a ir atrás das coisas que ela via que não estava muito bem encaixada até ali, né? Ele tinha um dom, segundo ela avalia, um dom de fazê-la se sentir abaixo do que ela é, né? Ela até usa a palavra merda na reportagem, a Record bota um pi, porque a Record, né, ela é emocionada com essa coisa de palavrão. Não pode falar um bumbum na Record que eles põem um pi, né? Dias antes, né, ela disse que chegou mais cedo ao escritório da empresa, né, das empresas do casal, e aí esse é o grande momento da reportagem, porque agora, gente, não é mais a imprensa falando, não é a coluna do Léo Dias, não é o Portal Metrópolis, não é o Notícias da TV, é a Ana Hickman falando. Porque nos últimos dias o Alexandre Correia ele tem se baseado ao dizer que eram informações inverídicas a questão das dívidas da empresa, né? Sendo que essa declaração dele, ela não tomou substância, ela não se manteve, porque houve diversos posicionamentos, processos, inclusive do Banco do Brasil, levantamentos do Banco Safra, que não mantiveram o discurso dele de que essas informações da imprensa eram inverídicas. E a Ana confirma que, de fato, há dívidas e que ela sequer sabe, nesse momento, gente, de quanto é essa dívida, né? E aí vem a parte delicada, né? Ela disse que ela começou a descobrir coisas do banco, achou outras coisas. O Alexandre não gostou dessa intervenção dela, só que nesse momento ela não pode dar ainda detalhes específicos, mas ela promete que essa continuidade, sendo confirmado, que ela vai falar futuramente o que está acontecendo, caso seja confirmado. Isso tudo, gente, quando aconteceu essa intervenção da Ana nas empresas? Segundo ela revelou, na quinta-feira, 2 dias antes de tudo acontecer na mansão. Então, o fato ocorreu, o boletim de ocorrência, a briga no dia 11 de novembro, e eles têm essa briga na empresa, né? Esse desentendimento, até então não chega a ser uma briga, perdão, gente, não chega a ser uma briga, porque o caso aconteceu mesmo no dia 11. Dia 9 foi a questão lá na empresa. Ela acha, perdão, documentos e cheques, sendo que ela sequer entendia o que estava acontecendo aquilo. Ela não sabia para que servia, se era lícito, se era ilícito, e que ela não reconhecia algumas assinaturas assinaturas dela. Então, ela tem uma desconfiança nesse momento de que falsificaram a assinatura dela. Né? Essa mensagem que ela quer passar, que ela não lembra de ter assinado. Então, nesse momento, esse é o limite da Ana nesse caso. Ela não conta mais a respeito disso. Ela diz que a Ana vai investigar toda essa questão da fraude, do desvio e da falsidade ideológica. Ela diz também que, ainda volta a dizer novamente, que outras pessoas desestimularam ela a não bater de frente, e aí usavam a questão da família, do filho, né? E que o Alexandre seria uma pessoa que sempre a protegeu, né? Que existiam outros problemas de outras naturezas, mas ela também não entra aqui detalhadamente, mas acho que tem muito a ver com o que eu citei anteriormente aqui. Pediu ajuda a uma amiga sem o Alexandre saber, dizendo para que a amiga tentasse ver se era lícito, se era ilícito, que ela não tinha a menor noção do que estava ali acontecendo. Ela conta também que o pai também era um agressor com a mãe, não é? E que ela tinha muito vergonha, que era muito difícil, que ela teve que sair mais cedo de casa para trabalhar. Vocês lembram que ela foi emancipada e casou, inclusive, com o Alexandre para ele tomar conta da carreira dela, e que machucava muito ela quando outras pessoas falavam que o pai dela era um abusador e um agressor. Ela entende porque muitas mulheres vão à delegacia, prestam queixa e depois voltam atrás, lembrando que a pessoa pode até voltar atrás, pode até reatar o casamento, mas o processo ele
ele é tido como continuidade. A polícia e a justiça não extinguem o processo mais por pedido da parte autora, né? Ela diz que isso acaba acontecendo não apenas por conta do agressor, por conta de outras pessoas. Mais uma vez, ela fala de terceiros sem citar quem, perdão, porque, inclusive, né, falam de uma forma para que você está acabando com a vida dele, né? Vejam só vocês o tamanho da coisa que acontece, né? E uma das frases marcantes da Ana nessa entrevista é que ela diz que a gente não precisa ser mulher de malandro. Vejam só a força dessa entrevista, né? Diz que trabalhou com mais de 40 graus de febre, fazendo a parte dela, que chegou no pronto-socorro, e aí ela, aquela nota de que ela teria dito que não foi violência doméstica, que saiu na imprensa, ela diz que não, que em nenhum momento ela ocultou, ela não mentiu, disse que ficou com o braço machucado, e que aí ela não pediu a tal medida protetiva porque ela achou que não era necessária. Que houve muitas pessoas importantes, né? No caso ali, houve muitas não, erro meu, houve duas pessoas importantes, que foi o advogado e a delegada, né? Inclusive, a advogada falou para ela: olha, esse caminho é um caminho sem volta, né? Disse também que a delegada foi muito muito uma figura de apoio para ela, né? Tentou convencê-la de que pedisse a medida protetiva, mas ela disse que não aceitou porque para ela estava muito envergonhada ali naquele momento, né? Só que na última quarta-feira, no dia 22, ela fez a solicitação da medida protetiva, solicitou o divórcio através da Lei Maria da Penha. A Carolina Ferraz pergunta o motivo dela escolher esse litigioso pela Lei Maria da Penha. A Ana disse que é mais rápido de equacionar, né? E que ela não pode mais voltar atrás, né? E que ela já estava machucada há muito tempo. Aqui acho que faltou uma pergunta da Carolina, esse machucado há muito tempo, se era o machucado dela ter sido agredida anteriormente por Alexandre Correia, ou se foi por conta aí de viver uma relação muito tóxica, né? Sobre o Alezinho, o pequeno Ale de 9 anos, né? A Ana disse que ele está chorando muito, né? Que não vai falar nada para ele, né? Até porque pode ter uma questão de alienação parental, o processo ainda não está definido, né? Então ela falou que não vai falar nada para ele, que no futuro o filho, com maturidade, vai poder ter o entendimento de tudo que aconteceu. Mas que o Alezinho, ele sabe nesse momento que os pais eles não podem mais conviver juntos. E, segundo a Ana contou para a Carolina Ferraz, o filho já percebia que a relação não era boa entre os pais, né? Chamou ele de agressor, de covarde, que ele acredita que tem o domínio dos outros. Isso a gente já percebeu isso em outras situações que a gente já começou a comentar aqui do próprio Alexandre, inclusive a forma como ele tenta ludibriar a imprensa nesse caso, e depois ele volta atrás, reconhece a mentira, e que o relacionamento não era de verdade, mas ela não diz quando esse relacionamento não era de verdade. Ela só fala em prazo, gente, da questão dessa vida entre marido e mulher, que ela fala que isso aconteceu há quase um ano, há 11 meses, no dia 1º de janeiro. Por fim, o Alexandre enviou uma nota para a Record, em que ele diz que ele não possui arma, dizendo que não possui arma de fogo, né? O Ministério Público também confirmou que. Bom, ficou a informação de que ele tinha arma de fogo, né? Mas ele diz que não tem a arma de fogo. E a Ana, né, na medida protetiva, parece que incluiu essa situação, a defesa dela, né? Nunca agrediu a Ana em 25 anos, embora agora o laudo diz que ali naquela guerra pela porta houve agressão, né? Ele diz que a inocência será aprovada no processo, que o filho é a coisa que mais interessa, e mandou um laudo dizendo que não há nada contra ele. Mas esse laudo aí já está um pouco desatualizado, até porque agora há essa denúncia, pelo menos, embora o transitado e julgado ainda não tenha ocorrido. Instagram. Ali o Win está aqui. Vamos ver aqui o story dele. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Eu acabei de ver que escreveram.
quero agilizar a partilha de bens. Errado, mentira. A última coisa que eu estou querendo agilizar é a partilha de bens. O que eu quero agilizar é o direito de ver o meu filho. Fazem 14 dias que eu não vejo o menino e eu estou com muita saudade. Já chorei tudo que eu tinha para chorar. Outra coisa que eu quero agilizar, aonde o meu braço alcançar, é o bem-estar psicológico e a segurança dele. Posto isso, agilizar sim a separação, resolver os problemas que a empresa vem enfrentando e aí falar em partilha de bens. A partilha de bens não é a minha prioridade, tá bom? Boa noite. Portanto, está aí o posicionamento do Alexandre. A gente faz aqui o jornalismo como tem que ser falado, tudo que é colocado. Ele também deu uma entrevista à revista Quem, antes dessa entrevista da Ana ir ao ar. Tá? Deixa eu trazer aqui algumas informações. Vamos botar aqui a revista Quem na tela? Eu acho que é importante colocar e a gente vai ler juntos essa entrevista para até ficar registrado direitinho aqui o posicionamento do Alexandre, que a gente tem que ouvir todos os lados, tá, gente? Ó, eu gostaria muito que o Alexandre fosse entrevistado em vídeo pela Record e que fosse o Cabrini que fizesse essa entrevista. Eu gostaria muito. Agora, eu não sei se a Record está apta, está com vontade de fazer essa entrevista, melhor que a palavra apta, e também não sei se ele vai topar encarar um Cabrini, né? Vamos lá, ler juntos. Ó, Alexandre Correia diz que Ana Hickman estava alcoolizada no dia da briga. Esse assunto não foi comentado pela Ana na entrevista, isso foi depois que já havia tido a divulgação do Domingo Espetacular. Em conversa com a Quem, o empresário comenta sobre as declarações da apresentadora ao Domingo Espetacular. Recapitula o que aconteceu e diz que o discurso da ex não condiz com uma mulher traumatizada. Ou seja, ele tenta tirar a legitimidade do depoimento de Ana Hickman à polícia. Vamos juntos aí com a matéria da Quem. Tem assinatura a reportagem? Tem a Carla Neves, né? Reportagem da Carla Neves. O empresário Alexandre Correia, de 52 anos, conversou com exclusividade com a Quem na tarde deste domingo, depois de ver a chamada da primeira entrevista de Ana Hickman, de 42 anos, em TV aberta, né? Que foi a hora agora há pouco do Domingo Espetacular, né? Em que a apresentadora detalha a violência sofrida no último dia 11 de novembro e do processo de divórcio com base na lei Maria da Penha. Na conversa com a reportagem, o empresário comenta a sua versão pessoal sobre as declarações de Ana Hickman ao programa da Record TV. Recapitula tudo o que teria acontecido no dia do desentendimento. Fala sobre saudade que está sentindo do filho, Alezinho, de 9 anos, que ele não vê desde então. Pausa. Né? O que a gente viu agora há pouco, ele comentando também no vídeo de ontem à noite, né? Afirma que ele e a apresentadora já enfrentaram uma crise no casamento há 5 meses. Pausa. A Ana diz que é há mais tempo. Ela diz que é há 11 meses, tá? A crise ali matrimonial de marido e mulher, pelo menos, não estava mais acontecendo. Que ele não a vê desde então, desde o dia 11, afirma que ele e a apresentadora já enfrentaram uma crise no casamento há 5 meses e conta como tem sido o seu dia a dia desde que o caso veio à tona. Abre aspas, pensa em ir embora do país, comenta, fecha aspas. Abre aspas, meus pais estão devastados, fecha aspas, declara. Procurada pela Quem, a assessoria de Ana Hickman não retornou o contato até o momento. Na quarta-feira, aqui a gente já comentou, tem mais alguma coisa que o Alexandre tenha falado? Tem uma entrevista muito longa dele aqui. Né? Vamos tentar ver aqui as partes principais. Ó. Vamos ler a primeira pergunta. Ó. Como você encara as declarações de Ana para o Domingo Espetacular? Ela afirmou que você foi sim dar uma cabeçada nela, contou que começou a gritar porque você não a soltava e disse que você que ficou com medo de você. Né? Ela também disse que está machucada e ficou machucada durante muito tempo. Né? Aí ele diz o seguinte: ó, o que nós estamos tendo é uma verdadeira injustiça por parte da Ana. Ela, no seu subconsciente, vejam só, gente, ele diz que é uma coisa praticamente fora da realidade, né? Vamos lá, ela, o seu subconsciente, sabe muito bem o que aconteceu naquele dia. No dia 11 fazia um calor insuportável em Itu, em São Paulo, no Brasil inteiro. Estava com 40 graus Celsius, com sensação térmica de 43, e a Ana, no almoço, já tinha feito a ingestão de quase uma garrafa de vinho tinto. Eu não bebo há 5 anos, mas quem bebe sabe que ingerir uma garrafa de vinho tinto no calor de 40 graus, normal você não fica. Meu pai. Meu pai, não é possível, gente, que eu tô lendo isso, gente. Meu Deus. Mas vamos lá, vamos lá. É porque, assim, é uma tentativa de desqualificar, não é?
E tem a questão da porta lá do exame, meu Deus, vamos lá. E a Ana, toda vez que faz ingestão de álcool nos últimos tempos, se tornou extremamente agressiva comigo na frente de todo mundo. Eu já fui incontáveis vezes humilhado por Ana Hickman após ela fazer ingestão de álcool. E a ingestão de álcool causa isso. Qualquer psiquiatria pode explicar um pouquinho melhor. Então, no dia, a discussão se tornou acalorada pelo destempero emocional que Ana Hickman estava em função de ter tomado quase uma garrafa de vinho inteira. Eu, em nenhum momento, a pressionei e ameacei em dar cabeçada, mesmo porque é uma tremenda de uma bobagem. Como você prensa alguém e fica alguns centímetros e ameaça dar uma cabeçada? É entender um pouquinho de física. Se você prensa alguém, você está com a cabeça a alguns centímetros. Como é que você ameaça dar uma cabeçada? Ela disse, na verdade, a seguinte frase, abre aspas, ele veio sim para me dar uma cabeçada. Aí ele responde, né? A repórter explicando para ele que não era bem isso, né? Segue. Eu não prensei ela com a mão. Eu não pressionei ela. O que houve foi uma discussão em que ela adotou um perfil extremamente agressivo, coercitivo, de palavras absolutamente que me jogaram no fundo do lixo. Como de costume, ela fazia discussões e o que houve, ela ameaçou ligar, disse que ia ligar para a polícia. Óbvio que eu fiquei desesperado, porque não há quem fique normal em uma situação dessa. Pausa, mas se não fez, por que foi embora? Né? Eu penso sempre nisso, né? Mas ele fala que foi desespero, tá? Então segue a versão dele. Vamos lá. Ela foi passar pela porta, eu segurei com o pé direito e o trinco da porta bateu no braço dela. Pausa. A Ana dá outra versão. Ela diz que houve uma luta pelo fechamento e abertura da porta, né? Segue. Se você olhar no perfil da irmã dela, Isabel Hickman, você vai ver um carrossel de fotos no dia 12 de novembro. Esse carrossel de fotos foi numa festa de aniversário que a Ana Hickman foi no domingo após a suposta agressão, onde ela dançou, se divertiu e tirou fotos. Gente, aí eu pergunto, alguém que está traumatizada, machucada, vai a uma festa de aniversário dançar, se divertir e segurar uma criança de 25 quilos no colo? Me explica só isso. Alguém vai a uma festa de aniversário se divertir e dançar após uma suposta agressão? É tão absurdo isso, ninguém da imprensa se tocou nisso até hoje. O que nós temos aí é uma total incoerência dos fatos. Se eu tivesse agredido, que eu não agredi, e ela tivesse machucada e traumatizada, ela não estava em uma festa de aniversário dançando e se divertindo. Ela estava dentro de uma casa acuada e medicada. Você acha, então, que o discurso dela é incoerente? Ele responde, olha, eu estou desconhecendo com quem fui casado há 25 anos. Nada disso precisava estar acontecendo. Então, a discussão só tomou a proporção que tomou porque seguiu o rito dos últimos meses em que a Ana bebia e se tornava agressiva. Simples assim. Mas a discussão teve início porque a Lezinho estava quando começou, ela diz que não, ele diz que não, é mentira. Vamos lá. Aí ele dá a outra versão dele da história. O Alezinho estaria próximo à Ana, estaria falando sobre a dívida que ele e você não gostou. Na verdade, o que houve foi ela passar uma informação durante o almoço já feita em gestão de álcool. Ela começou a passar a coisa completamente distorcida para ele, para uma criança de 9 anos. Gente, pausa aqui. Essa questão do álcool, desculpa, para mim não dá para colar. Porque assim, que ela pode ter tomado um pouco de vinho? Não, duvido. Mas se ela estivesse bêbada, porque assim, uma garrafa de vinho, gente, é algo que beira, né, a questão de estar alcoolizada. Né? Eu acho que a delegada ou alguém do hospital teria notado que ela estivesse bêbada. E não foi isso que a delegada falou até aqui. Então eu acho que é mais uma situação que deixa muito em xeque na declaração do Alexandre. Que ela pode ter bebido num dia de calor, eu acho que pode. Mas eu acho que isso não tira, né, a naturalidade dos fatos, porque senão a polícia sentiria isso e até poderia propor fazer um teste de medição de álcool, né? Gente, meu Deus. Quando eu voltei, eu vi que ela estava mais alterada ainda, vinha aquilo, né? Mandou o filho pegar o iPad e ir para a galeria. A galeria fica a 80 metros da casa, gente. Né? A casa é muito grande, né? E aí ele disse que ficou sozinho com a Ana na cozinha, então a Alezinho não estava. Isso a Ana fala que realmente o Alezinho não estava. Ela está mentindo, que foi na frente dele. Ela não disse que a agressão foi na frente dele, ela diz que parte da discussão foi. E aí ele disse que quando a discussão extrapolou todos os limites da decência,
repito, as empregadas Maria e Valéria pegaram Alexandre e levaram ele para o cômodo para que ele não visse a briga. Portanto, quando ela diz que o Alexandre viu, ela mente, tal como ela omite o fato de estar alcoolizada. A Ana mente e omite. Mas ele também falou que mentiu e omitiu. Gente, é uma longa reportagem, eu vou pedir para vocês entrarem na Quem, ó. Tá? Li uma parte aqui, que eu acho que é a parte que mais interessa, vocês leiam lá, mas ele está negando, eu acho que ficou claro pelo áudio, e agora, por essa situação aí, que ele está negando a versão dos fatos, ele diz que foi uma coisa mais organizada, que o filho saiu, né? Enfim, uma situação bem delicada. Acessem aí a matéria está aí para vocês darem um Google. Alexandre Correia diz que Ana Hickman estava alcoolizada no dia da briga, certo? Também vazou aí, a Record até mostrou, inclusive, o boletim de ocorrência da empregada, né, da funcionária, nem gosto desse termo empregada, da funcionária, que confirmou que não viu, mas ali a própria Ana também disse, né, ele também disse que a funcionária já não estava mais no local no momento mais quente da confusão, porque ela estava acolhendo ali o menor de idade, o Alezinho.